Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bueníssimas tardes a todos, a todas, aos colegas professores, às colegas professoras que acompanham vocês, galera que assiste aula pelo IPTV. Tem ali o pessoal de Uruçuí. E capaz de ir chegando mais alguém. Érica, buenas tardes. Estava vendo você aí, interagindo com o Flávio. Agora estava esperando para entrar. Aí estava vendo. Tô tranquilo, mas não me cumprimentou hoje com bonjour, bonsoir, good afternoon. Eu sou o professor Liz e essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, tá? A nossa última aula antes da nossa avaliação bimestral. Vocês vão fazer provas bimestrais a partir do dia 13, acredito, né? Seguindo fielmente o calendário do canal Educação, a gente tem aula até o dia 12, que é a próxima terça-feira da semana que vem, né? Hoje, dia 5. Então, na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, vai ser a aula de revisão para a bimestral do turno da tarde, tá? Como as aulas se encerram na terça-feira da semana que vem, na quarta já não tem transmissão ao vivo, porque nós vamos estar de férias, os professores e a galera daqui também, alguns, né? Então, a revisão do terceiro ano da manhã vai ser amanhã. Amanhã eu tenho o último horário no terceiro ano amanhã, e é quando eu vou fazer a minha revisão com eles. Assim, que se vocês quiserem adiantar a revisão, se quiser assistir, ou assistir mais de uma revisão, se liguem no link da aula de amanhã, que vai ser a revisão para o turno da manhã. Sim, Érica, as aulas vão até o dia 12, que é a terça-feira da semana que vem. Terça-feira da semana que vem, você vai ver muito professor feliz aqui, porque vai estar entrando de férias, porque vai descansar, né? Precisa do descanso, para a gente voltar em agosto com gás todinho, né? Com aquele pique para enfrentar o Enem em novembro, né? Tá dando certo, tá tudo dando certo. Mas vamos lá então, vamos trabalhar. Aqui hoje eu vou falar um pouco de gramática e vou falar um pouco de interpretação de texto, tá? Falarei um pouco de gramática e falarei um pouco de interpretação de texto também. Estou concluindo a parte gramatical. Essa parte gramatical que eu ainda falo hoje tem questão na prova, tá? Mas a revisão ela está bem direcionada, está bem no rumo. Então, assistam as revisões, não percam as revisões. Lembre que lembrem que essas aulas de revisão, elas antecipam, revisam, né, ali o conteúdo da prova. Então, como só tem aula até terça, né, só até terça da semana que vem, então significa dizer que nesta quarta, quinta, sexta, a gente vai estar falando sobre prova, revisão, etc. e tal. E lembre que aqui no canal tem uns 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, eu vou dar uma revisão terceiro ano manhã, tarde e noite para a prova avaliação bimestral. Vamos para frente, vamos trabalhar. Nós encerramos esses dias, nessas semanas, o futuro em espanhol. A gente trabalhou 2 tipos de futuro. O futuro imperfeito, que é o que se usa só um verbo, aquele que mais parece com o português. Trabalharé, viajaré, iré, conoceré, viajaremos, compraremos. Esse é o futuro imperfeito. E ele é chamado de imperfeito porque a gente está falando de uma ação que ainda vai ser realizada, vai acontecer. Então, futuro imperfeito.
E o futuro perfeito é o composto, onde se usa dois verbos. O verbo haver, que é o verbo auxiliar, usa-se o verbo haver, conjugado no pretérito, no futuro imperfeito, ele vai estar conjugado no imperfeito, futuro, mais o verbo da ação no particípio. O particípio é uma forma impessoal do verbo. Portanto, ele não concorda com o sujeito. Quem vai concordar com o sujeito é o verbo haver, tá? Então, a função do verbo haver aqui é dizer quem praticou a ação. E a diferença do futuro imperfeito, o que usa só um verbo, para o perfeito, que é esse composto, é que o futuro perfeito, o composto, é uma ação futura, mas a gente supõe ela ou dá ela como realizada, né? A semana que vem, a estas horas, já estarei de férias, né? Porque eu dou como certo, eu sei que dia 12 a gente vai entrar de férias, então eu posso falar assim, né? Semana que vem, a estas horas, já estarei de férias. Percebem? Esse é o futuro perfeito, porque eu estou falando de algo da semana que vem, mas eu dou como certo, porque dia 12, né? Estarei de férias. Entendem? Então, esse textinho que eu trago aqui, eu trago para fazer essa comparação, para mostrar o uso do pretérito imperfeito e o uso do futuro perfeito. Eu vou preenchendo e vou comentando. Deixa eu só arrumar bem aqui, que aqui é para ser um A. Abrei. Então, o texto que a gente vai ler, a pessoa está falando a respeito de uma viagem que ela vai fazer para o México, né? E vai passar um tempo pelo México e nesse tempo vai aprender espanhol. Depois vai viajar para alguns países da Hispanoamérica, hispano-americanos, né? Só que a pessoa já vai ter aprendido espanhol, tá? Então, o texto ele é narrado falando sobre coisas futuras, mas aqui se percebe bem o uso do pretérito imperfeito do perfeito. Veja, ele diz assim, el año que viene iré a estudar espanhol a Guanajuato, que fica no México, né? Ano que vem. E aí diz, visitaré muitas cidades, entre elas México DF, que é o Distrito Federal, né? México Distrito Federal. Depois, visitaré vários países de Hispanoamérica. Nesse tempo, né, aqui, a pessoa já dá como certo ter aprendido a língua. Por isso que ela diz, pero já habré aprendido suficiente espanhol para poder charlar, charlar é conversar, com la gente, com as pessoas. Quando vuelvo a casa, habré conocido a muitas pessoas com las que poder praticar meu espanhol. Então, o texto ele tem esse propósito de mostrar para vocês, né, o uso do futuro imperfeito, ó, futuro imperfeito, futuro imperfeito, futuro imperfeito. Estou falando de algo que vai acontecer. E aqui, né, eu já dou como certo. Quando chegar aqui, já habré aprendido espanhol suficiente. Quando vuelva a casa, habré conocido a muita gente. Tá bom? Vamos para frente. Bom, e aqui então a gente chegou na interpretação. Então era só aquela parte de gramática ali, que era para fechar a parte dos verbos no futuro. E aqui a gente vai entrar na interpretação. Tem um pessoal ali de Santa Cruz dos Milagres, Uruçuí. Então, as questões são questões do modelo Enem. Apesar de, nesse caso aqui, serem duas questões para um texto, que diz assim, o fato
dos então chamados criolhos, e está entre aspas, porque está em espanhol, serem e ao mesmo tempo não serem espanhóis, se deve por. Essa palavra criollo, se eu fosse traduzir para o português, seria mais ou menos crioulo, né? Eles usavam essa palavra para se referir a filho de espanhóis nascidos na América. O texto que a gente vai ler, ele vai falar sobre o período colonial, né? Aqui na América. Colônia, né, espanhola, tá? E aí, basicamente, nesse período, nós tínhamos os espanhóis, aqueles que nasceram e vieram da Espanha, filhos de espanhóis nascidos na América, que eram chamados de criolhos, os indígenas e os mestiços. Os mestiços, sim, eram filhos de espanhóis com indígenas, né? Beleza. Então, essa questão diz assim: o fato dos então chamados criolhos serem e ao mesmo tempo não serem espanhóis se deve por. Eu vou ler as alternativas para a gente conhecer, mas a gente só responde depois de ler o texto. Esse momento não é o momento da gente descartar, escolher resposta, não é para isso. A gente lê a questão antes para a gente já ir tendo uma ideia do que vai encontrar no texto e automaticamente a gente já vai carregando aquele conhecimento prévio. Então, por que eram e ao mesmo tempo não eram espanhóis? Por, letra A, não possuírem participação econômica. Isso, começando pelo enunciado, Érica. Terem seus direitos restringidos, serem excluídos do reino da Espanha, serem filhos bastardos de espanhóis nas Índias e não serem detentores de bens materiais. Quando forem fazer, eu vou marcar tempo para acharem resposta, façam por eliminação. Só tem uma correta. Segunda questão sobre esse texto, é a terceira na ordem, né? Porque teve aquela de gramática, aquela de futuro, mas é a segunda do texto. Que diz assim: no século XVI, ser criollo na América hispânica significava ser descendente da Índia e da Espanha, um espanhol sem terras, um europeu radicado na América, um espanhol nascido na América, um mestiço com poderes econômicos. Eu meio que respondi no meu comentário, né? Mas eu quis fazer o comentário antes para poder... Mas vamos ler o texto. Para poder fazer o texto mais acessível. Vou fazer a primeira leitura em espanhol, ok? Leio primeiro em espanhol, depois faço a tradução. Estou lendo primeiro em espanhol para você perceber o quanto você consegue ler, entender se você lesse sem tradução. Depois traduzo para você ter certeza de que realmente é o que você imaginou. Então, en el siglo XVII se dibuja con mayor claridad la división dual en la cumbre de la sociedad hispanoamericana. El poder político y militar era español. El poder económico, criollo. El poder religioso tendía a repartirse en unos y otros. Difícil equilibrio que no fue roto sino hasta la independencia. El resentimiento de los criollos frente a los españoles ya era visible en el siglo XVI. Se acentúa en el siglo XVII. Exatamente, viu? Siglo, século. El criollo se sentía real súbdito de la corona e al mismo tiempo não podia disimular-se a si mesmo sua situação inferior.
La burocracia española lo desdeñaba. El criollo era español y no lo era. La misma ambigüedad ante la tierra donde había nacido y en la que sería enterrado era suya y no lo era. Continua oscilación. Los criollos eran como los indios de aquí y como los españoles de allá. Los mestizos duplicaban la ambigüedad. Ambigüedad. Los mestizos duplicavam a ambigüedade criolla. Não eram nem criollos nem índios. Rechazados por ambos grupos, não tinham lugar em la estrutura social ni en el orden moral. Frente a las dos morales tradicionales, la hispana fundada en la honra y la india fundada en el carácter sacrosanto de la familia. El mestizo era la imagen viva de la ambigüedad. E aí? Entenderam mais ou menos? Um pouco? Um muito? Vamos lá. Vamos para a tradução. Diz assim. No século XVII, se desenha, dibuja, quer dizer desenha, o verbo em espanhol é o verbo dibujar. Dibujo é desenho. No século XVII se desenha com maior clareza a divisão dual, em dois, né? Na cúpula da sociedade hispano-americana. Na verdade, essa palavra la cumbre, que é uma palavra feminina, a gente fala cume em português, o cume, o topo. Então, se eu tomar como referência lá uma pirâmide, ele está querendo falar aqui do topo, né? Ali de como a sociedade era dividida. Então, no século XVII, se desenha com maior claridade a divisão dual, né? No cume, na cúpula da sociedade hispano-americana. Então, aquele topo ali estava dividido em dois. Aí, veja só isso aqui. O poder político e militar era espanhol. O poder econômico, criollo. Então, poder econômico, criollo, né? O poder religioso tendia a repartir-se entre uns e outros, ou seja, entre os políticos e militares, os espanhóis, e entre os criollos que detinham o poder econômico, né? Então, aqui, ó, políticos, militares, né? Os criollos, que era o poder econômico, né? E os religiosos, não é isso? Beleza. Interessante, quando ele fala que o poder econômico era criollo, né? Depois eu faço um comentário, para não quebrar o raciocínio. Difícil equilíbrio que não foi rompido, roto, quebrado, senão até a independência, né? Então, até a independência as coisas se mantiveram assim. O ressentimento dos criolhos diante dos espanhóis já era visível no século XVI. Se acentua no século XVII. O criollo se sentia real súdito da coroa. Vamos lembrar que a Espanha era uma monarquia, ainda é, né? Uma monarquia parlamentarista, é uma democracia. Tem rei, tem rainha, mas não como agora, como antes, né? Como nesse período aqui, né? As pessoas votam, tem o primeiro-ministro, papapá, tá, né? Atualmente. Mas né, falando aqui de século XVII, o criollo se sentia real súdito da coroa, coroa. E ao mesmo tempo não podia dissimular para si mesmo
sua situação inferior. Por que uma situação inferior? Érica, o que é que ele quis dizer com o poder econômico era crioulo? Que eles quem detinham o poder econômico, ou seja, comércio, negócios, trabalho. Então, o trabalho mesmo, a movimentação da economia, ficava a cargo deles. Percebe? Porque quem está lá, poder político e poder militar, não tinha essa função de laburo, de trabalho, de economia, né, como tinham ali os crioulos, né? Nem todo mundo podia ser nobre, né? Alguém tem que botar a roda para girar, né? Ah, vou repetir aqui. O crioulo se sentia sujo da coroa e, ao mesmo tempo, não podia dissimular para si mesmo, não podia dissimular, fingir para si mesmo a sua situação inferior. E aqui ele diz por quê, ó, essa situação inferior. A burocracia espanhola lo desdenhava. Lo desdenhava, esse lo se refere ao crioulo. Então, desdenhava dele. O crioulo era espanhol e não era. Tinha sangue de espanhol, pais de espanhóis, mas tinha nascido na América. A mesma ambiguidade diante da terra onde havia nascido. Onde foi que ele nasceu? Na América. E na qual seria enterrado? Era sua e não era. Contínua oscilação. Os crioulos eram como os indígenas daqui e como os espanhóis de lá, né? Aí ele fala dos mestiços. Os mestiços, filhos de espanhóis com nativos, né? Duplicavam a ambiguidade criouля. Porque os mestiços não eram nem crioulos, nem indígenas. Rechaçados, repudiados, rejeitados, os mestiços, por ambos grupos. Não tinham lugar nem na estrutura social, nem na ordem moral. Diante das duas morais tradicionais, a hispânica, fundada na honra, e a indígena, fundada no caráter sacrossanto da família. O mestiço era a imagem viva da ambiguidade. Ou seja, meu irmão, era um preconceito dentro de outro preconceito, né? Era um com um preconceito para cima do outro. Enfim. Mas o modelo de sociedade mudou, né? Não é mais assim não, né? Isso aqui é coisa do século XVII. Aqui na América essas coisas já não... Bom, enfim, deixa pra lá. Vamos tentar a questão 2. Vou pedir para... Façam por eliminação. Vou pedir para o Júnior marcar para vocês 2 minutos, tá? 2 minutos, questão 2. Vamos lá?
Ok, vamos lá. Temos resposta ali, né, Érica? B ou C, e realmente é. Mas, vamos ver. Diz assim: o fato dos então chamados crioulos serem e ao mesmo tempo não serem espanhóis se deve por não possuírem participação econômica. Isso é falso, porque, de acordo com o texto, a economia estava na mão dos crioulos, né? Ele fala aqui, el poder econômico criollo, não é isso? Terem seus direitos restringidos, uma possibilidade de resposta. A outra que está dito, né, a letra... Eu vou deixar aqui de stand-by a letra B e a letra C. Vou para a letra D. Serem filhos bastardos de espanhóis nas Índias. Não tem nada de Índias, a gente está falando da América, né? Eram filhos de espanhóis, mas não eram bastardo, não. Não tem esse negócio de bastardo ali dentro do texto. E imagine, a gente está falando de um grupo na sociedade. A gente está falando de um grupo na sociedade, né? Ia ser todo mundo bastardo, gente. O texto nem fala. Mas qualquer tentação em achar que é a letra D, precisa fazer essas reflexões, né? Nossa, é um grupo ali da sociedade da época, né, século XVII. Imagina, todo mundo bastardo. Não serem detentores de bens materiais. Ora, se eles tinham poder econômico, como é que eles não tinham bens materiais? Meio contraditório. Aí eu teria que olhar para o texto e tentar identificar, né? O fato dos então chamados crioulos serem e ao mesmo tempo não serem espanhóis se deve por terem seus direitos restringidos e serem excluídos do reino da Espanha, né? Onde é que eu posso identificar aqui no texto, né, da leitura? A gente fez uma leitura em espanhol e outra leitura traduzindo, né? Você numa prova com o texto ali e tal, você podendo voltar. Então você tinha que procurar no texto isso, né? Direitos restringidos, né? E serem excluídos, né? As palavras, né? Serem excluídos do reino da Espanha. A gente está falando de filhos de espanhóis na América, né? Ele fala assim: o crioulo se sentia sujo da coroa e ao mesmo tempo não podia dissimular para si mesmo a sua situação inferior. A burocracia espanhola desdenhava dele. O crioulo era e não era, né? O crioulo era espanhol e não era, né? Era e não era, ou seja, podia ser para algumas coisas, mas para outras não. A mesma ambiguidade diante da terra onde havia nascido, a América, e onde seria enterrado, que era a sua e não era. Então, contínua oscilação. Os crioulos eram como os indígenas daqui e como os espanhóis de lá. Com esse parágrafo aqui, porque o próximo parágrafo já vai falar dos mestiços, eu resolvo a questão de se é a letra B ou de se é a letra C. Isso aqui é o suficiente para eu dizer que eles eram excluídos do reino da Espanha? Tem alguma coisa que eu digo, não, ó isso aqui. Entendem? Isso, Érica, né? Aí eu repito, o que foi que a gente acabou de fazer? Ficamos entre duas alternativas. O que foi que a gente fez? A gente voltou no texto. Para quê? Para excluir a alternativa que fala que eles eram excluídos do reino da Espanha. Não tem aqui, né? Não tem aqui. Então, a gente vai ficar com a letra B, não é? E descartar a C, né? Não eram excluídos. Tinham menos direitos, né? Eram tratados de maneira... É preconceito, minha gente. Eram tratados de maneira inferior por terem nascido aqui. Viu que bacana? É isso que a gente precisa treinar.
olhou para a questão, escolheu a alternativa, confere no texto. Ficou entre duas, confere no texto. Dá para a gente olhar para a nossa alternativa que a gente escolheu e encontrar no texto o trecho que justifica. Que aí a gente tem mais segurança. Isso é um exercício. A gente vai fazendo e vai pegando prática e resolvendo as coisas com o tempo, tá? Então, sensacional. Letra B. Essa é fácil, tá? Vou marcar os 2 minutos, como de praxe. Mas vamos lá. 2 minutos, por favor, Júnior. Então, não era... No século XVII, ser crioulo na América Hispânica significava ser descendente da Índia e da Espanha, não. Um espanhol sem terras, não. Um europeu radicado na América, também não. Ser crioulo era ser um espanhol nascido na América. O mestiço era outra categoria de cidadão, estava abaixo do crioulo, que é o que ele fala aqui, ó. Os mestiços duplicavam a ambiguidade crioula. Não eram nem crioulos, nem índios. Repudiados, rechaçados por ambos grupos, os crioulos e os indígenas. Não tinham lugar nem na estrutura social, nem na ordem moral, tá? Então, o crioulo era o mestiço era já uma terceira coisa. Então, na ordem aí de decrescente, vou chamar assim, diante do que está falando aqui, tinha os espanhóis, aí vinha os crioulos, espanhóis nascidos na América, filhos de espanhóis. Depois, os mestiços, os indígenas, né? E o caso dos mestiços, que eram filhos de espanhóis com indígenas, eles eram repudiados por esses
discriminados, né? Por esses e por esses. Porque os indígenas também muitos não, muitos indígenas aqui nesse período reconheciam como uma traição você se envolver, seja de que forma fosse, com os espanhóis, né? E tem um povo também, né? Ainda tinha um povo, ainda tem o povo aí nessa, nessa organização. Ok, beleza. Vamos lá. Nossa, agora que eu tô vendo DB. Deixa eu ver. Enfim, agora que eu tô vendo ali que tá o pessoal de Santa Cruz dos Milagres estava mandando resposta ali. Mandem com o número da questão. Essa aqui tem só uma questão. Então, eu sei que a próxima resposta vai ser para esse texto. Que a gente. É só uma questão? Ah, são duas. Duas. Bom, vamos lá. O texto trata da relação do homem contemporâneo, né, o atual, e as tecnologias. Pronto. Aponte qual das opções abaixo pode ser usada como título. Se você topar com uma questão como essa, pedindo para você escolher um título para o texto, muito provavelmente o texto vai ser um texto jornalístico, uma matéria, falando de algum assunto. E aqui a gente já sabe qual vai ser o assunto. O homem contemporâneo, o homem atual e as tecnologias. Quando ele fala homem, ele está falando de todos, homem, mulher, né, a espécie, o ser humano. Né, o ser humano e as tecnologias. Repare que tecnologias está no plural. Então eu sei que vai ser esse o tema do texto que eu vou ler. E eu vou ter que escolher um título para esse texto. Pessoal, o título tem que antecipar o que eu vou ler. O título tem que antecipar o assunto principal do texto, aquilo que eu vou ler, né? Todo texto tem ali um foco e dali vai se desenrolando, se desenvolvendo, né? A matéria, o texto, né? Então é isso. Aí veja as sugestões de título: ilusões e desilusões dos objetos tecnológicos. Então, se o texto estiver falando de ilusão e desilusão, ilusão e desilusão de objetos tecnológicos, pode ser esse o título. B. As tecnologias causam dependência. Se o texto estiver falando, né, se o centro do texto, se o assunto principal for a questão da dependência, né, de tecnologia causar dependência, vai ser esse o título. C. Os objetos tecnológicos e suas promessas. Repito, se esse texto estiver falando de tecnologia e o que ela promete, né? E o que ela promete, vai ser esse o título. D. A velocidade dos objetos tecnológicos. Se o foco desse texto for a questão da velocidade, e somente a velocidade, é o título. E letra E. A tecnologia é uma ilusão. Se o texto estiver nessa linha, tecnologia, gente, é uma ilusão. E ali começa a matéria, né? Então, a gente tem que estar atento para isso. Esse modelo de questão vá nisso. Não esqueça, o título tem que antecipar, né? É uma antecipação, uma apresentação do conteúdo do texto. Daquilo que é principal, né? Do foco. Com respeito aos aparelhos tecnológicos, o autor afirma que, no futuro, alguns poderiam ser conectados ao nosso sistema nervoso. B. São objetos que não poderia servir de apego e servidão. A velocidade influencia pouco na hora da compra, diz a letra C. D.
a sintetização da velocidade perdurará para sempre. No futuro, tudo será convertido em máquinas. Vamos para o texto. A gente já sabe que o texto vai falar de tecnologia, né? Objetos tecnológicos e o homem, né? Não é isso? Aí, cuidado para você não ir para a leitura de um texto, como é esse aqui, e achar que quando ele fala objetos, no plural, tecnológicos, se esteja referindo somente a smartphone. O smartphone é um deles. Talvez o que a gente mais use, mas há outros tantos objetos tecnológicos na área da saúde, na área da educação, né? Das comunicações. Você vai reparar durante a leitura do texto que ele não diz o nome de um aparelho, ele não fala. Por isso que ele fala objetos tecnológicos, porque ele quer abranger, abarcar a todos eles, né? Mas vamos lá. Diz assim. Eu vou ler primeiro em espanhol, beleza? E aí a gente vai ali para a tradução. Quando uno compra un objeto tecnológico nuevo, compra la ilusión más importante de los tiempos modernos, la ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. El objeto promete que gracias a él, uno puede ser más veloz y estará conectado con más personas en más lugares y en diferentes tiempos. Cada objeto com que contribuya a anular más tiempo y distancia, es decir, que ofrezca una versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. En un mundo marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles que se adosan al cuerpo, que se convierten en parte del cuerpo, tienen derecho a existir. Estos son los objetos que se cuelgan en nuestros cuerpos como un apéndice y se convierten en cierto sentido en nuestros sirvientes y en nuestros amos. Ya se anuncian dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y que permitirá acceder directamente, cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos. Será entonces cuando llegue la era en la que no usaremos las máquinas, sino que todos nos habremos convertidos em uma de ellas. Foi um pouco mais rápido, porque meu tempo está se esgotando aqui também, né? Mas dá tempo de responder todo o texto, né? Então, quando alguém, uno é o nome do numeral 1, mas aqui está como indefinido, quando alguém compra um objeto tecnológico novo, compra a ilusão mais importante dos tempos modernos. Qual é a ilusão mais importante dos tempos modernos? Porque você compra uma coisa achando que vai com uma perspectiva, né? Aqui ele chama aqui de ilusão. A ilusão da velocidade e da localização, né? Velocidade, ubiquidade vem de ubicar. Ubicar é localizar. Então, ele quer dizer de estar localizado, de estar conectado, né? Ele inclusive explica, ó, o objeto promete que graças a ele, alguém pode ser mais veloz e estará conectado. Repare os verbos no futuro, ó. E estará, o mais aqui é advérbio, né? Mais quer dizer mais veloz. E estará conectado com mais pessoas em mais lugares e em diferentes tempos. Cada objeto que contribua a anular mais tempo e distância, reduzir o tempo, ser mais veloz, e a distância, ou seja, que ofereça uma versão mais sintetizada do mundo, vai prevalecer. Então, só vai prevalecer, só vai sobreviver os objetos que atendam essa demanda.
anular tempo e distância, oferecer uma versão mais sintetizada do mundo. Esses vão prevalecer. Repare que os verbos no futuro aqui, eles dizem muito. Ó, vá a prevalecer, vão prevalecer. Prevalecerão. Está profetizando aqui, né? Não é? Ele está falando do futuro, ele está profetizando. E aí diz assim: no mundo marcado pela velocidade, somente os objetos portáteis, aqueles que se grudam, né, se adoçam, se juntam, grudam no nosso corpo, que se convertem em parte do corpo, têm direito de existir. Estes são os objetos que se penduram, coelho quer dizer penduram, em nossos corpos, como uma apêndice, e se convertem, se transformam, em certo sentido, em nossos serventes e nossos amos. Já se anunciam dispositivos que se conectarão, verbo no futuro, a nosso sistema nervoso, ao nosso sistema nervoso, Deus me livre, e que permitirão acessar diretamente, quando a gente queira, a uma tela. Pantalla quer dizer tela, pantalla, a uma tela, através de nossos olhos. Então, a pessoa com um dispositivo no sistema nervoso, só ela vê ali, não é que ela vai projetar, né, para ela. Será então, verbo no futuro, ó, será então, quando cheguemos à era na qual não usaremos mais as máquinas, e sim que todos teremos nos convertido, nos transformado em uma delas. Ok? Legal o texto, né? 2 minutos para vocês, façam por eliminação. 2 minutos, Júnior.
tecnologia é uma ilusão também, né? O texto não vai para isso aí. É uma realidade, né? Eu chamei atenção bastante na leitura da questão do verbo no futuro, né? Porque ele está meio aqui que, até falei, ele está profetizando, né? Ele está falando o que é que as pessoas querem, né? Porque é a partir disso que vai fazer com que alguns objetos existam e deixem de existir, né? Então ele não vai para a questão da dependência. As tecnologias causam dependência, né? É um título de um texto que me falaria disso, né? De uma maneira, inclusive, talvez negativa, de adicção, de vício, de não conseguir se controlar. E o texto, de forma alguma, vai para esse lado. Não, né? Ele chega até no final a dizer que um dia a gente vai se transformar em máquina. Então eu descarto a letra B, tá? Aí você podia ficar em dúvida entre a letra C e a letra D. Os objetos tecnológicos e suas promessas e a velocidade dos objetos tecnológicos. Ele não vai só na velocidade. Não basta ser somente velocidade, né? Velocidade, sintetizar o mundo, tempo, né? E o que eu falava durante a leitura, os verbos no futuro, né? Tudo que ele fala aqui no texto, ele fala nesse sentido, né? Ele fala lá que só vai sobreviver os objetos que consigam, né? Então, promessas, futuro, né? Repare, você coloca lá os objetos tecnológicos e suas promessas. Aí você vai ler o texto. Você não encontra isso? Ele está falando da tecnologia e aquilo que a tecnologia promete. Ele chega até a dizer que no futuro a gente vai poder instalar um dispositivo no sistema nervoso, né? Enfim, tem uma coisa de profético, futurista, algo assim, tá? Ah, ok, voltou, né, Érica? O áudio, ok. Vamos fazer mais essa? Para a gente terminar o dia. Então, vou marcar aqui 2 minutos, dá tempo. 2 minutos, eu volto, comento, é o tempo que a gente encerra. Júnior, mais de 2 minutos. Rapidão. Vou começar pela letra E. A letra E diz assim: no futuro tudo será convertido. Cuidado com essas questões que tem tudo, sempre, tá? Tudo não.
né? Tudo não. A sintetização da velocidade perdurará para sempre. Tem um limite para sintetizar a velocidade, né? Para reduzir, né? Tem um limite. A velocidade influencia pouco, influencia muito na hora da compra e na sobrevivência dos objetos tecnológicos. São objetos que não poderiam servir. Ele fala lá de amo, nossos servos. É a letra A, quando ele fala lá no final que no futuro alguns poderiam ser conectados ao nosso sistema nervoso. Deus me livre desse negócio aí, hein, Érica? Imagina, colocar um dispositivo na cabeça e... Não, já basta o que eu tenho na cabeça. Beleza. Valeu ao pessoal de Uruçuí, que ainda está aí, o pessoal de Santa Cruz dos Milagres, não sei, e a Érica no YouTube. Valeu, muitíssimas graças. Hasta la próxima semana. Semana que vem é revisão, tá? Nos vemos.